Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Muito bem. Então, eu convido, mesmo sentados, vocês para abrirem as vossas Bíblias em Atos. Nós estaremos falando a palavra de Deus com vocês. Atos, que é o texto escolhido nessa oportunidade. Nós vamos meditar juntos. Quem sempre nos acompanha, quero agradecer e dizer a todos que o nosso objetivo é ensinar a palavra de Deus. Atos 1, nós vamos ler Atos, capítulo 1, verso 1 até o verso 8. Você que tem em sua Bíblia, vamos juntos meditar na palavra do Senhor. Obrigado, meu irmão. Muito bem, Atos 1, 8 diz assim. Primeiro vamos ler do verso 1 até o 8. Queria que você que tem a sua Bíblia não fechasse ela, porque o que eu vou falar aqui é da palavra, para que você entenda realmente o que a palavra quer dizer para nós. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que a respeito do reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Disse ele: de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Disse-lhes: não vos pertence saber tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Amém? Uma leitura um pouco longa, mas ela é preciso para que vocês entendam sobre essa temática que envolve missões. Nós estaremos falando, especialmente para jovens. Eu estou vendo muitos jovens aqui esta noite, e nós iremos falar sobre missões no poder do Espírito. Digam comigo: missões no poder do Espírito. Mais uma vez, bem forte, vamos lá? Eu quero dizer para a igreja, para os irmãos e também quem está acompanhando pela internet, seja um pastor, seja um irmão, seja uma irmã, seja um líder, seja um teólogo, seja quem for, ninguém pode começar ou ousar fazer missões sem o poder do Espírito Santo. Nem o próprio Jesus começou a fazer missões sem o poder do Espírito Santo. Em Lucas 4,18, ele disse assim: o Espírito Santo do Senhor me ungiu para evangelizar os pobres e libertar os oprimidos de coração. Jesus não começou a obra sem o poder do Espírito Santo. E eu quero que você entenda isso e compreenda isso pela palavra. Porque se você seguir missões sem o poder do Espírito Santo, será mera teoria. Se você seguir missões sem o Espírito Santo, será mera intelectualidade. Se você seguir missões sem o Espírito Santo, será puro emocionalismo. Então, missões para ser bem feita, missões para serem realizadas, é preciso estar debaixo do poder do Espírito Santo de Deus. Por quê, pastor Zé? Porque na obra de Deus, quem guia você não é o teu saber. Na obra de Deus, quem dirige você não é a tua intelectualidade. Na obra de Deus, quem dirige a igreja para missões é o Espírito Santo.
lá em João 14, 26, Jesus diz assim: o Espírito Santo, Consolador, aquele que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Então, em missões, você tem que entender que só pode acontecer e fazer bem feita se for no poder do Espírito Santo. Não há outro caminho. A igreja ela pode fazer grandes eventos, a igreja pode trazer grandes pregadores, a igreja pode trazer pessoas que falem muito bem sobre teorias de missões, plantações de igrejas, mas sem o Espírito Santo não há como ter sucesso na obra missionária. Só se estiver no poder do Espírito Santo. Amém? Mas há uma coisa interessante. Se vocês analisarem, o primeiro pregador da era cristã, depois de João Batista, nós podemos analisar, foi Pedro, no dia de Pentecoste. Vocês observaram o que ele fez no poder do Espírito Santo? Se vocês atentarem para Atos 2,41, a Bíblia diz claramente: e aqueles que foram batizados, ou os que ouviram a palavra de bom grado, foram batizados, e agregou-se quase 3.000 almas. A primeira mensagem, no poder do Espírito Santo, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus como Salvador. Se você for para Atos, capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz que aqueles que ouviam a palavra e criam, já chegava a mais de 5.000, ou a quase 5.000 pessoas. Então, preste bem atenção. Por que essa igreja, ela crescia assustadoramente, se os homens que estavam à frente dela não eram tão potentes, não eram tão ricos, não eram tão poderosos? Porque dependiam exclusivamente do poder do Espírito Santo de Deus. Mas há uma coisa interessante. Se vocês analisarem Atos, capítulo 17, versículo 6, quando eles foram buscar a Paulo e não encontraram, pegaram a Jasson e alguns dos seus irmãos, a Jasson e alguns dos seus irmãos que estavam ali, e levaram aos magistrados, e todos clamavam, dizendo: os homens que têm alvoroçado o mundo chegaram até nós. Então, como é que essa igreja ela chegou a esse nível? Eu estou dizendo aqui que você não pode ter resultados sem o poder do Espírito Santo. Pode ter técnicas, pode ter eventos, pode ter cantores, podem ter marketing, podem ter movimentos, pode ter o que tiver, mas sem o Espírito Santo você não tem ousadia para penetrar no terreno de Satanás. É só no poder do Espírito Santo que você chega lá. Se você não tiver o Espírito Santo, você não tem coragem de penetrar no reino das trevas. Hoje a igreja tem muitos homens bonitos, inteligentes, engravatados, discutindo em televisão, discutindo em debate, discutindo temas teológicos, mas muitos deles não têm ousadia, coragem para penetrar no reino de Satanás, porque falta o poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Mas quantos querem de fato ouvir a palavra de Deus? Vocês sabem qual é o maior problema nosso? Por isso que eu estou perguntando aqui, meus irmãos e jovens, ouçam bem, porque a gente pula todos esses versículos e a gente só chega no verso 8. Entenderam agora? É por isso que eu comecei dizendo: você está pronto para ouvir a palavra de Deus? Porque eu vou falar algumas coisas importantes aqui. Preste bem atenção. Principalmente nós pentecostais. Quase todo pentecostal sabe esse versículo de cor. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Todos nós sabemos. A gente pula todo o versículo 1 até o versículo 7. E a gente só vai para o versículo 8. Então escutem bem. Analise comigo aqui. Se vocês atentarem para esse capítulo, ele é um capítulo que, antes de chegar no versículo 8, você tem muita coisa importante. Eu quero que vocês participem comigo da pregação. Aqui nós temos o terceiro evangelho, que é o evangelho de Lucas, mas em prosseguimento você tem o livro de Atos, que o livro de Atos é uma narrativa mais abrangente do que Deus poderia fazer através da igreja com o Espírito Santo, habitando nela.
Então você tem o Evangelho de Lucas, que narra a vida de Cristo, narra também o poder do Espírito Santo atuando, mas agora você, quando chega em Atos, que é do mesmo autor, você tem um livro de modo mais abrangente, com 28 capítulos, narrando o Espírito Santo na vida da igreja. Mas os jovens, as irmãs e os irmãos que estão aqui, se vocês analisarem Lucas, no Evangelho, ele começa escrevendo para um homem. Como era o nome do homem que ele estava escrevendo? Teófilo. Vamos lá, como era o nome do homem? Teófilo. Se vocês analisarem, Lucas, ele vai ter uma maneira diferente da narrativa de Mateus, de Marcos, e também, se vocês atentarem, ele não vai seguir no mesmo viés. Ele vai ser um historiador e ele vai fazer uma pesquisa de campo. Observem bem isso. E ele vai trabalhar mais a mente e o coração. Digam comigo, mente e coração. Eu disse o quê? É por isso que ele faz, é como se ele estivesse fazendo um trabalho monográfico dentro do próprio campo de pesquisa. Ele vai para o campo. E ele escreve o Evangelho e escreve também Atos para a mesma pessoa. Como era o nome da pessoa? Quem se lembra? Teófilo. Vamos lá, bem forte. Quem era? Teófilo. Há muitos questionamentos de quem seria Teófilo. Seria ele um pagão? Seria ele um judeu? Seria ele um administrador romano? Seria ele um homem culto? Sim, ele era um homem culto, ele era um homem de posição, pelo tratamento que Lucas dá a ele, excelentíssimo. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque quando ele começa, ele diz, eu fiz o primeiro tratado, que é o Evangelho de Lucas. Ó Teófilo, é um vocativo aqui, acerca de tudo que Jesus começou, duas coisas que marcavam o ministério de Jesus. Quais eram as duas coisas? Fazer e o que mais? Muito bem. Esse verbo poem, fazer, digam comigo, fabricar, construir do zero. É como se fosse uma carpintaria, entendeu? Agora, Jesus, ouçam bem, Jesus não faz qualquer tipo de crente, meus irmãos. É isso que eu quero falar com vocês aqui. Se você vê crente desajeitado, habitolado, doido, louco, não foi Jesus que fez ele. Pode tirar isso da sua mente. Tire isso da sua mente. O poder de Deus é uma coisa, a glória de Deus é uma coisa. Agora, crente doido, não. Crente que Jesus fabrica da forma dele, ele tem a sabedoria de Deus para evangelizar pessoas de alto nível. Entenderam agora? E não sou eu. É por isso que eu pedi para você atentar a Bíblia para a Bíblia comigo. Porque nós estamos em uma efervescência de dar ênfase à experiência do poder e estamos nos esquecendo daquilo que deve guiar o poder que está em nós. Observem que Lucas começa a dizer, eu escrevi para ti o primeiro tratado, eu estou te escrevendo o segundo. Mas por que ele está escrevendo? Ele diz, para dizer a você tudo que Jesus começou. Há alguns que dizem que isso aqui é uma redundância, começou a fazer, mas o autor ele está usando isso de modo deliberado. E esse verbo aqui, fazer, que é o poem do grego, quer dizer fabricar, quer dizer construir. Quando alguém vai fabricar uma casa, constrói ela como? Vamos lá, para se fabricar uma casa, para se construir uma casa, o que a pessoa faz? Não. Antes de construir a casa, o que se faz? Não. Se faz o quê? Projeto da casa. Olhem bem para cá. Antes de se construir uma casa, se faz o projeto. Depois que se faz o projeto, você contrata um mestre de obra para executar a obra. Ainda que o pedreiro não seja culto, ainda que ele não seja intelectual, ele trabalhe só sentando tijolo, mas ele não pode sair daquilo que foi prescrito, escrito, desenhado pelo engenheiro, pelo arquiteto.
Ou seja, se é para construir, tem que ter um projeto. Missões não pode ser feita sem projeto, gente. Não pode ser feita sem projeto. Nada pode ser feito sem projeto. É isso que eu quero dizer para vocês. Quando Deus foi destruir o mundo com água, o que foi que Deus deu para Noé? Hã? Ele não deu uma arca. Ele deu o quê? Um projeto. Quando Moisés foi construir o tabernáculo, o que foi que Deus primeiramente deu para Moisés? Um projeto. E por que às vezes nós queremos fazer a obra de Deus sem projeto? Então, observem que Lucas está dizendo, eu vou te mostrar o que Jesus começou a fazer, a fabricar. Agora, ouçam bem, é muito interessante que você atente para esses dois verbos aqui. Esse verbo poem e o verbo didaskei, que é o verbo ensinar. Observem bem, fazer é uma coisa. Nós podemos fazer. Eu posso fazer uma igreja, posso lotar ela de crente, eu posso fazer muita coisa na igreja. Mas não basta apenas fazer, fabricar. É preciso saber o que você vai colocar dentro desse conteúdo que foi fabricado. Entenderam agora? E aí vem o mais interessante. Teófilo está sendo evangelizado. Mas eu pergunto a vocês mesmos aqui, todos vocês que estão aqui, se Teófilo está sendo evangelizado, como é que Lucas está evangelizando ele? Me digam aí vocês. Como é que Lucas está evangelizando Teófilo? Vamos, participem comigo. É só para participar, não é testar conhecimento de ninguém. Se ele está evangelizando, qual é o método que ele está usando para evangelizar ele? Se ele quer fabricar Teófilo para o reino de Deus, como é que ele está fazendo isso? Ele está fazendo o quê? Diga igreja, ele está fazendo o quê? Ensinando. Olhem para mim aqui. Vocês sabem qual é o maior problema da igreja brasileira hoje? É que nós temos países da América Latina, cidades com 1 milhão de pessoas, que não tem crente lá. Nós temos a janela 10x40, 62 países, aonde o evangelho ainda é quase impenetrável. Imagine vocês, se nós temos vizinhos nossos aqui, se você for ao Peru, tem cidade no Peru com 1 milhão de habitantes, que é fraquíssima de crentes. Se você observar, hoje, os muçulmanos, eles estão ultrapassando barreiras e invadindo até o Brasil. Aí a gente se orgulha e diz assim, os evangélicos no Brasil estão na casa tal, são milhões. Mas será se são bem fabricados? Talvez nós estamos enchendo as nossas igrejas de pessoas com título de evangélicos, com títulos de cristãos. A igreja está cheia de pessoas que elas não têm coragem de evangelizar uma vida para Jesus. A igreja está cheia de jovens que não têm coragem de abrir a boca para dizer que Jesus é o Senhor. Ou seja, a questão não é só fabricar. Deus fabricou Adão. Se você pegar Gênesis 2, a Bíblia diz que Deus o formou do pó da terra, mas depois que ele estava fabricado, a Bíblia diz, soprou nas suas narinas o fôlego dele. A questão não é só ser fabricado. A questão é saber se dentro de você está o Espírito Santo de Deus para te mobilizar a fazer missões. É por isso que quando nós lemos Ezequiel 37, ele profetiza e o vale de ossos secos se tornam pessoas. Mas aí ele vê sem vida. Então Deus diz, profetiza novamente. E ele chama o Espírito para aqueles corpos. Então o mais importante aqui, queridos, é que quando Lucas
vai evangelizar Teófilo, ele começa dizendo: eu estou te narrando tudo que Jesus começou a fazer e o que mais? A ensinar. Eu pergunto aqui a vocês agora, o que mexe mais com o ser humano? O que muda uma vida de uma pessoa poderosamente da noite para o dia? Vamos lá? O que é? Se você pegar um meninozinho do interior, lá do mato, e colocar ele para estudar, ele se transforma o quê? Agora imagine uma pessoa, olha, irmãos, nós estamos perdendo o foco. Imagine se a igreja gostasse da Bíblia e do ensino. Imagine uma pessoa cheia do poder de Deus e cheia do ensino. Por que Paulo se tornou aquela arma poderosa contra o império das trevas? Já observaram o nível de Paulo? Por que Moisés se tornou uma arma poderosa? Vocês já observaram o nível de Moisés? A grande questão é que Lucas, ele queria fazer de Teófilo um seguidor de Cristo. Ele mostra o que Jesus fazia e como Jesus ensinava. E é isso que eu quero chamar a vossa atenção. Olhem para cá, queridos. Preste bem atenção, que isso aqui é muito importante. Lucas, em todo esse capítulo, ele está falando do poder do ensino. Todo o ministério de Jesus era baseado no ensino. As curas e as maravilhas eram para confirmar o que ele ensinava. Se você pegar Mateus 11 primeiro, está escrito: e depois de dar instrução aos 12, Jesus foi para a cidade deles pregar e ensinar. Porque uma pessoa cheia do ensino, se você pegar uma criança desse tamanho aqui e começar a ensinar ela, a ensinar, dificilmente uma pessoa arranca o que ela aprendeu. Vocês entenderam agora? Imagine vocês aqui, cada jovem sendo ensinado na palavra, treinado na palavra, não tem cultura mundana, não tem ensino diabólico que arrancaria você da palavra de Deus. É por isso que aqui está escrito: Teófilo, ele vai ser evangelizado por Lucas, mas ele quer que o ensino entre nele. E aí você pode observar que o livro de Atos é um livro de preparação, é um livro de instrução para mudar mente e mudar coração. Se eu não conseguir mudar a mente e o coração, como é que você vai ser um instrumento nas mãos de Deus? Então, eu queria que cada jovem aqui esta noite, cada irmão, cada irmã fizesse isso. Agora vamos analisar. E como é que se tem uma igreja poderosa na terra? Uma igreja forte na terra? Queridos, a Bíblia diz que depois que Jesus ressuscitou, ouçam bem, ele passou quantos dias com os discípulos, sem o mundo ver, só a igreja vendo ele? Vamos lá, diga bem forte, quantos dias? Mais uma vez, quantos dias? E quanto tempo Jesus treinou os discípulos? 3 anos e meio, não é isso? Quanto tempo ele treinou os discípulos? E quanto tempo ele passou antes de ir para o céu? 40 dias. Se vocês analisarem, Lucas vai dizer novamente, ele passou 40 dias fazendo o que com os discípulos? E por que a gente só gosta do versículo 8? Irmão, se a igreja fosse ensinada, olha para cá, se a igreja de Cristo estivesse abalizada no ensino, ela não teria medo de ideologia de gênero, ela não teria medo de filosofia diabólica, ela não teria medo de poder comunista, ela não teria medo de nada, porque quem é bem ensinado sabe defender fé. Quem glorifica a Deus? Mas hoje nós tememos, sabe por quê? Porque nós não somos bem ensinados. Temos medo de tudo. Meu Deus, e o próximo presidente que entrar aí, e se ele mexer conosco? Ele pode mexer porque a tua estrutura é fraca. Mas quem é cheio do ensino da palavra, Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tem base.
tem ensino. Jesus disse em Mateus 7, 24 a 28, ele diz, a casa edificada sobre a rocha. Não é assim? Pode vir a chuva, o vendaval, a tempestade, ela não cai. Quem está nessa base aí? Mas hoje nós só queremos, olha para cá, hoje eu venho para a igreja, tem irmão que chega aqui, aí diz assim, Jesus, eu quero chorar. Só vem para a igreja, eu quero chorar. Tem irmão aqui que ele vem para cá, se ele não chorar aqui, ele acha que o culto não prestou. Vocês estão entendendo o nosso erro? Tem irmão que vem para cá e diz, olha, se eu não pular, é porque o culto não prestou para mim. Não, olhe para cá. Nunca procure mensurar a tua espiritualidade pelo teu choro, pelo teu levantar de mão ou pelo pular. Olhe para mim aqui, ó. Passe a mensurar a sua fé por Romanos 1,17. Nele se revela a justiça de Deus, como está escrito, o justo... Vamos lá, me ajudem. O quê? O justo faz o quê? Vocês, olhem para cá, vocês estão entendendo a capacidade do tamanho do poder do ensino? O justo, quando ele tem fé, se as coisas vão bem, ele é o mesmo justo. Se as coisas vão mal, ele é o mesmo justo. Se está na prova, ele é o mesmo justo. Se morrer por causa de Jesus, ele é o mesmo justo. Porque ele é bem... Ah, vocês pegaram o mistério. Ele é bem... Ele é bem? Ele é bem? Pronto, é bem ensinado. Aí você sabe o nível de espiritualidade que ele tem. Mas a grande questão, vocês podem observar, Jesus passa 40 dias. Leia aí o versículo 2, vocês, para não dizer que é coisa da minha cabeça. Como é que diz aí o verso 2? Vai. Não, toda a igreja, vamos ler toda a igreja para você entender aí. Atos 1, 2. Vai, como é que diz? Até o dia em que foi recebido em cima, depois do quê? Para aí. Depois de dar o quê? Mandamentos pelo Espírito? Que mandamento é esse, irmãos? Vocês estão entendendo aí? Até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandar pelo Espírito Santo a quem? Olha, preste bem atenção. Jesus passou 3 anos e meio, ele ensinando 2 coisas que seriam a mola principal da igreja. Quais são as 2 coisas que são a mola principal da existência da igreja? As 2 molas que movimentam a igreja, que aviva a igreja, que desperta a igreja. Só tem 2. Nós temos 2 coisas que sem ela a igreja não existe. Eu estou melhorando para você. Qual é o pilar, a estrutura dessa igreja? Essa igreja se baseia no que para estar aqui? Eu vou ajudar vocês. Paulo diz em 1 Coríntios 15, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação. Sabe o que faz essa igreja existir? A morte e o quê? A igreja só existe por causa disso, irmão. A igreja não existe por causa de outra coisa. O que faz essa igreja existir? Por que nós existimos aqui? Por causa do quê? Da morte e do que mais? E o que foi que Jesus mandou pregar para o mundo todo, para todas as nações? O que é o tema da nossa mensagem? A morte. Toda a nossa redenção se baseia no que, irmãos? Na morte e na ressurreição. Então Jesus passou a vida toda dizendo, eu vou morrer, mas eu vou morrer, mas eu vou. Essa é a base da igreja. É por isso que quando o anjo apareceu, Mateus 28, 5 a 6,
ele apareceu às mulheres. O anjo apareceu e disse a elas: mulheres, eu sei a quem vocês buscam, a Jesus o crucificado. Ele não está aqui, porque já, como ele havia dito. E aí ele ainda disse assim: venham aqui e veja o lugar aonde o Senhor esteve. Não tem coisa que te dá mais autoridade para pregar do que você abrir a boca e dizer: o meu Jesus vive. Não tem coisa que te dá mais autoridade para você: eu era pecador, Jesus morreu pelos meus. O que a igreja vai ter que pregar para o mundo? Me diga, a igreja tem que pregar economia, é? A igreja tem que pregar geografia? A igreja tem que pregar o quê? A morte e a ressurreição. E por que nós ficamos inventando outras coisas? Me diga, por que a gente tem que inventar? O que o jovem vai pregar lá fora? A Bíblia diz em Apocalipse 1,18: eu vivo, mas eu estive morto, e agora eu vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. A base da existência dessa igreja é a morte e a... Se você pegar Marcos 16, 19, a Bíblia diz: e depois de ter falado isso, ele foi levado aos céus e está à direita do Pai. Ou seja, Jesus passou a vida toda dizendo: gente, eu vou morrer, mas eu vou fazer o quê? Vamos lá, diga bem forte: eu vou, e depois eu vou. Quem ouviu Jesus dizendo: gente, o mundo está cheio de problema, de crise, mas vai vir aí uma onda melhor? Ele disse. E por que a gente inventa isso? Tinha escravo no tempo de Jesus? Tinha miséria no tempo de Jesus? Robert Brandon, tinha um livro que ele escreveu, ele disse que quando Jesus veio, Roma era o poder que mais escravizava a gente. A pobreza, tinha imoralidade, tinha. Em Roma tinha tanta imoralidade, a gente diz assim, hoje está ruim. Em Roma tinha tanta imoralidade que até nas casas, na frente das casas, eles erigiam ou faziam réplica de pênis. Pegavam crianças, faziam sexo, jogavam criança no lixo, meninas que nasciam. A imoralidade, o desprezo era grande. Você vê que quando Paulo chega, tinha uma escravidão tremenda. Onde foi que você viu Paulo pregando contra a escravidão? Sabe o que foi que Paulo pregou? Amor. Porque aonde o evangelho entra, ninguém escraviza mais. Aonde o evangelho entra, a pessoa se torna uma nova criatura. A igreja, ela pregava o querigma. Diga comigo, querigma. Era só uma proclamação. Cristo morreu, mas ressuscitou, está vivo. Eu não preciso de outra coisa para abalar o mundo, gente. Se vocês analisarem Filipenses capítulo 4, Paulo escrevendo diz: eu quero saudar os que estão dentro da casa de César. E o César não queria saber de crente. Mas às vezes tinha um soldado que estava servindo o César, e sem César saber, ele era crente. Então ouçam bem, você tem aqui o poder da instrução. Até o dia que Jesus ressuscitou, ele ficou 40 dias. E 40 dias era só enchendo o povo dele de ensino. Olhe para cá, se vocês analisarem, aí no versículo 3 diz assim: e depois de ter padecido, ele apresentou-se vivo com muitas provas infalíveis, pelo espaço de 40 dias, falando a respeito do reino dos céus. O que é a respeito do reino dos céus? A salvação, o poder que vem pela morte de Cristo Jesus. Era isso que ele estava tratando. E aqui, queridos irmãos, vocês podem observar que não há como uma igreja ser missionária, ouçam bem isso, não há como uma igreja ser verdadeiramente missionária se ela não for bem instruída, se ela não for bem ensinada, se ela não for bem instruída pela palavra. É por isso que eu quero dizer para vocês aqui, quando você pega 1 Timóteo 3,16, Paulo diz: sem dúvida grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado pelos gentios, crido no mundo. E aí ele está acima, recebido na glória. Ou seja,
Uma igreja que não é bem instruída, ela não pode fazer missões. Uma igreja que não é bem ensinada, ela não pode fazer missões. É isso que nós podemos analisar. Tem um programa, Jesus passou 40 dias, mas antes ele passou 3 anos e meio ensinando o seu programa, Agora olhe para cá, ele pega tudo que é discípulo e ensina. Quantos dias ele ficou depois de ressuscitado? Vamos lá, só quem tem boca bem forte, quantos dias? E quanto tempo ele ensinou os discípulos? Agora preste bem atenção, agora vem um mistério, olha para cá. Depois que ele passa esse tempo todinho, aí ele diz assim, agora vão para Jerusalém. Vão para Jerusalém. Lucas 24, 49. Ficai, pois, na cidade de, até que do alto? Agora lá vem, olha para cá. Se você tem ensino, se você tem instrução, se você tem a sabedoria, mas se você não tiver o poder do Espírito para avivar e sair, vai ser só uma bagagem simples. Entenderam agora? Olha para cá. Jesus pegou aqueles discípulos, aquela igreja, o total aí, se você ler, era 120. 120. Mas ele ensinou. Agora ele quer avivar o ensino. Ou seja, ele quer fazer o ensino arder no coração de cada um deles. Sabe o que ele diz? Vão para Jerusalém, até que do alto sejais o quê? Revestidos de poder. Esse povo ia partir com uma promessa, esse povo ia partir com a ideia de que eram escolhidos. Eram escolhidos. Agora, queridos, você tem 2 batismos aqui. Você tem um batismo de João e você tem um batismo do Espírito Santo. Ou com o Espírito Santo. O batismo de João, se vocês analisarem, era o batismo para o recebimento do Messias. O batismo com o Espírito Santo não é apenas o batismo no corpo, como alguns ensinam. O batismo com o Espírito Santo era para dar capacidade, inteligência, habilidade, poder para falar do Cristo vivo. Queridos e queridas, há algo muito interessante aqui. Se você perguntar, por exemplo, pastor Aziel, e por que eu preciso ir no poder do Espírito Santo? Olha para cá. É porque se eu tenho o poder do Espírito Santo, eu não somente tenho o poder, mas eu tenho a visão. Digam comigo, se eu tenho o poder do Espírito Santo, eu tenho a visão. Tem muita igreja que tem o poder, não é assim? Tem o poder da mídia, tem o poder eclesiástico, tem o poder de influenciar, mas não tem o poder da visão. Porque só quem dá a visão é o Espírito Santo de Deus. Tem líderes que já perderam a visão do reino. A visão que ele tem é de dinheiro, a visão que ele tem é de fama, a visão que ele tem é de nome. Mas a visão do reino ele já perdeu. Só quem pode dar a visão da obra é o Espírito Santo de Deus. E quem tem o poder do Espírito Santo tem a visão da obra. Agora, quando Jesus diz, eu vou batizar com o Espírito Santo, ele estava dizendo, eu vou dar poder, habilidade, para vocês saberem lidar com tudo que eu ensinei para vocês. E aqui tem o mais interessante. Aí você me pergunta, pastor Aziel, mas por que eu preciso desse poder do Espírito Santo? Olha, irmãos, quando nós recebemos o poder do Espírito Santo, ele nos dá poder, ele nos dá habilidade, ele nos dá graça, ele nos dá unção. Mas há uma coisa que eu quero dizer para vocês aqui, nessa oportunidade. Você não pode apenas querer a experiência com ele. O Espírito Santo, ele não te leva apenas a ter experiência com ele, ele te leva ao trabalho. Em Marcos 10, 45, Jesus diz assim, eu não vim para ser servido, eu vim para o quê? Vocês sabem qual é o mal hoje? É que muita gente não interpreta correto o que é o poder do Espírito Santo na sua vida. É por isso que a igreja está cheia de crente marajá de Deus, só pedindo, eu quero, me dá poder, me enche, me unge, e não fala de nada de Jesus lá fora. Tem pessoas que querem a experiência para pular, para gritar, para rolar, mas ele não quer experiência para ir ganhar almas lá fora. Esse é o mal.
Ninguém é contra o poder e a glória e a unção. Mas que Espírito Santo é esse que você aqui pula, grita, rola e não tem coragem de, quando sair daí, falar para uma pessoa de Jesus? Que experiência é essa? Vocês entenderam agora? Às vezes olha para cá e a igreja ela só existe para uma missão na terra: falar de Jesus para que vidas sejam salvas. E se eu não tiver essa experiência, eu posso falar línguas, eu posso glorificar. Mas vocês se lembram de 1 Coríntios 13? Ainda que eu fale as línguas dos anjos, se eu não tiver amor, de nada adianta. Aí às vezes tu tá só aqui, me enche papai, me toca papai, 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 e não faz nada. É uma preguiça tremenda. Que experiência é essa tua? Me diz, para que tu quer Espírito Santo? Tu pensa que Espírito Santo é para te fazer engraçadinho na igreja? Tu pensa que Espírito Santo vai te encher aqui só para essa emoção tua? Espírito Santo te enche é para você sair daqui cheio de poder e explodir lá fora, ganhando almas para Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Olha, irmãos, tem duas coisas que o Espírito Santo de Deus faz. Digam comigo, ele me leva a experiências profundas. Eu pergunto aqui a vocês, o Espírito Santo quer nos levar a um estado de gozo, de alegria com ele, sim ou não? O apóstolo de São Paulo, em 1 Coríntios 14, ele diz assim: quando eu oro em línguas, meu espírito ora bem, e em mistério eu falo com o Pai. Ok? Mas essa dimensão, ela não pode ficar só em mim e nem só com Deus. Essa dimensão, ela é tanto vertical, como ela também é horizontal. Se a minha experiência pentecostal com o Espírito Santo, ela só me leva a enclausurar no meu próprio mundo, essa experiência não tem utilidade nenhuma. E um dia desse, o irmão me perguntou: pastor Zé, o senhor é contra as emoções? Não. Nós temos que ter emoções, nós temos que ter o logos, nós temos que ter o ethos e nós temos que ter a paixão. A paixão é a emoção. Nós somos formados de emoções. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A minha emoção e a tua emoção, ela é baseada na palavra, e essa emoção, na verdade, que você sente e eu sinto, eu sou consciente que ela tem que me dar uma estrutura na fé. Tem que me dar uma estrutura na fé. É como eu disse agora há pouco, se eu chegar só no culto e dizer, eu quero chorar. Tem irmão que chega aqui, hoje eu vou quebrar tudo lá, hoje eu vou correr. Mas o que tu quer só correndo? Vocês estão me entendendo agora? Vocês estão me entendendo? Agora olha para cá. E lá fora, o que você está fazendo com um jovem que está na universidade com a mente diabólica? Que tipo de Cristo você vai levar para as pessoas lá fora se você não aprende dele? Porque a Bíblia diz em Mateus 12, a boca só fala daquilo que o coração está... E se você não tem ensino de Jesus, e eu quero que você adore, e eu quero que você, ouvindo aqui o irmão cantar, canta bem, e a gente se alegra. E agora, lá fora, o que você vai levar? Lá fora tu tens que levar a mensagem do Cristo da cruz. Mas para levar, você precisa estar ensinado. Jesus, irmão, ele começou dizendo, agora vamos para Jerusalém, porque também é o seguinte, tem irmão que vem ensinar aqui e ele é morto. Ele fica, queridos, a palavra de Jesus, né, queremos dizer a todos, escreveu fulano, é uma biografia no púlpito. Aqui no púlpito e lá fora você tem que estar energizado. Aqui no púlpito e lá fora você tem que estar certo que Jesus vive, que Jesus ressuscitou, que Jesus te salvou. Agora olha para cá. Sabe por que você fala com ousadia? Você fala sem medo para o ateu, para o endemoniado, para o diabo. Você fala na rua com alegria. É porque o que você ensinou, Jesus está energizando. Quando Jesus diz assim, mas recebereis poder. Diga bem forte, mas recebereis o quê? Poder. Vamos lá, mas recebereis poder. Agora eu pergunto, poder de quem? Se vocês pegarem dois grandes exegetas, Edward Robson, ele diz que essa palavra dínamos, essa palavra poder, olha para cá, quer dizer, olha para cá, poder humano,
poder da capacidade inerente em nós, poder do corpo, poder da mente, tudo é poder, tudo é dinâmico. Agora, ele diz que aqui também é o poder. Me veja bem em Atos 8:10. Quem pode ler aí? Rapidinho, só para vocês terem uma ideia. Atos 8:10, leia aí. Só para vocês terem uma ideia. Vamos lá. Atos 8:10. Como é que diz? Quem encontrou? Tinha um feiticeiro nessa cidade, que todos tinham ele como um grande personagem, porque ele tinha poder demoníaco. Mas quem foi que chegou lá para acabar com a festinha dele? Ah, quem foi? Pronto, olha para cá. Se lá tinha um bruxo, se lá tinha um poderoso, se lá tinha um homem tremendo, vai chegar um rapazinho no poder do Espírito Santo. E quando ele chegou, ele não foi caçar conversa com ele. Ei, macumbeiro do diabo, eu estou te amaldiçoando aqui em nome de Jesus, tu não encosta para cá. Não, ele só começou a pregar. E enquanto ele pregava, falando do Cristo vivo, Jesus curava, Jesus batizava, Jesus libertava. Quando esse homem mágico, poderoso, embusteiro, viu, ele disse também: Filipe, eu quero aceitar teu Jesus como meu Salvador. Quando Jesus diz assim, mas recebereis poder, Champlin diz que esse poder ali está falando da energia que o Espírito Santo vai jogar dentro de tu. Quem diz glória, irmão? Olha para cá. Quando tu tem poder, irmão, na vida, não parece que o pastor está... olha, querido, tu está triste. Não precisa isso não. Se alegre, irmão, quando você tem a energia. O Espírito Santo, ele não é uma energia, ele é uma pessoa. Agora, ele tem a força e a energia que ele vai jogando dentro de você. Aí é o seguinte, tu leu aqui a Bíblia, vou explicar como é. Tu leu aqui a Bíblia. Apocalipse 1:18. Eis que eu estou vivo, mas fui morto e vivo. Aí, se tu olha, vai entrar no teu intelecto. Eis que eu estou vivo, não é assim? Fui morto, tá certo. Jesus foi vivo mesmo, está certo aqui. Pronto, né? Mas não está o quê? Se você pegar e tirar aquela capazinha ali da tomada e triscar ali, o que vai acontecer? Mas o choque, quando ele dá, o que ele faz na pessoa? Pronto, se não mata, não é assim? Se não deixa torrado, é assim ou não é? Ele na mesma hora faz, não é assim? Assim é quem é energizado. Quem tem um ensino, às vezes tem pessoas que estão cheias de teologia, mas chega aqui, bota o povo para dormir. Quem tem a energia do Espírito, na hora que fala de Jesus, queima. Quem tem a energia, ele chega no reino das trevas. E ele grita, Jesus vive. E o poder das trevas cai por terra. Até a irmã pode ser doutora, pode ser o que for, mas na hora que ela começa a ler a palavra, que o Espírito Santo vai energizando ela. Gênesis 1:2, o Espírito de Deus se move. E se move, irmão, olha para cá. Não é esse negócio de estudozinho não, dessa coisinha. Queridos, queridas, querido. Não tem essa brincadeirinha não. Quando ele te pega, a energia, ele dá uma descarga em tu. Ou não é? Eita, descarga! Que pega fogo, quem está cheio do Espírito Santo. Agora olha para cá, imagine aqui, essa mocidade todinha, vocês aqui. Imagine, irmão, cheio do ensino. Aí depois que está cheio do ensino, o Espírito Santo, agora se preparem. Eu vou pegar o ensino de vocês e vou energizar. Eu quero é ver se tem macumbeiro que vença. Eu quero é ver se tem ateu que te vença. Agora nós estamos, a igreja está cheia de jovens, irmão, que tem um programazinho, não é assim? É um piquenique, não é assim? É umas palavrinhas, chega lá, ei, tu gostou do jogo do Flamengo? É ou não é? Tu gostou do jogo? Aí a moça chega, e o filme de ontem, tu gostou? Foi energizado não. Foi energizado não. Olha, por que Jesus mandou eles irem para Jerusalém? É porque ensino. Olha para cá. Quem é que ia transformar esse ensino maravilhoso e gostoso na mente deles? Quem era? Quem era? Vamos lá, me ajudem. O Consolador, o Espírito Santo,
Quando ele vier, olha para cá, irmão. Tem irmão que, Espírito Santo traz algo novo. O Espírito Santo não vai trazer nada novo. Pode acabar com esse negócio, não vai trazer nada novo. Na hora que aparecer aqui um pastor, eu tive uma nova visão. É conversa. Pode mandar ele caçar o que fazer. Eu não tenho visão pastoral. Olha para cá, eu não tenho visão pastoral. Eu tenho visão da Bíblia. Meu ministério eu dirijo com a Bíblia. Eu vou mostrar aqui. Jesus, antes dele, disse assim: eu vou dar poder para vocês. E ele deu até o aspecto geográfico de missões. Como é que ele diz? Atos 1:8. Como é que ele diz? Citem aí vocês, de có. Mas recebereis, vai. E aí o que mais? Mas recebereis poder do Espírito Santo. E sereis o quê? Vamos lá. Olha o projeto geográfico dele. Sereis o quê? Aonde? Vamos lá. Olha. Aonde? Jerusalém. Depois? Judéia. Depois? E depois? Olha para cá. Não precisa inventar nada. Jerusalém. Jerusalém, diga, minha cidade. Era a cidade dos discípulos. A maioria tinha nascido por aquelas regiões. Jerusalém é a minha. Comece por Jerusalém. Começa aqui pela tua casa. Começa aqui pela tua cidade. É aqui. Olha o programa dele. Comece pela tua cidade. Aí depois ele vai para onde? Judéia. Comece pelo teu estado. O estado que você está aqui. Qual é o estado aqui? Então comece pela tua cidade. Depois tu vai para onde? Aí depois vem o quê? Samaria. Samaria, meus irmãos, é o grande Brasil. Eu vou explodir no Brasil ganhando almas. E aí depois vem o quê? Os confins da terra. Vamos alcançar o mundo. Pronto. Agora me diz, precisa eu inventar alguma coisa? Tem irmão que chega para mim, pastor, eu tive uma visão que é para mim pregar. Eu disse, não, irmão, tu não teve visão, porque está em Marcos 16:15, Jesus disse, ide por todo. Irmão, mas tem crente que pensa que a gente é besta. Jesus já disse em Marcos 16:15, ide por todo. Eu não preciso ter visão para pregar. Ele já mandou pregar, gente. Que bobagem é essa? Às vezes tem pessoas que chegam aqui com a espiritualidade para impressionar vocês. Aí não tem estudo, não tem ensino. Queridos, eu estava deitado. E Deus me deu uma visão diferente. Primeiro que a visão não é minha. Eu posso ter uma metodologia diferente. Eu posso montar um sistema diferente. Agora a visão é a da Bíblia. Jesus disse em João 4, olhai e vedes os campos que estão brancos. Olha para cá. Por que Jesus Cristo disse assim? Ouçam bem, vou finalizar agora. Ele disse assim, vão para lá e vocês serão batizados. Vamos lá, diga bem forte, serão o quê? Serão o quê? Isso aqui é passivo. Nós seríamos sujeitos da ação do Espírito Santo, objeto dele. Olhem para cá. Por que Jesus diz assim, vocês serão batizados? Quando ele diz batizados com o Espírito Santo, é porque para a obra missionária tu não vai levar nada teu. Quando ele te batiza, quem te enche é o Espírito Santo. E como ele te enche, a visão é a dele, o plano é o dele, o projeto é o dele. Você apenas se coloca à disposição dele. Olha Joel 2:28. E há de ser que derramarei do meu Espírito, vossos filhos e vossas filhas profetiza, vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão. Quem dá a visão, quem dá os sonhos, quem dá a profecia é o Espírito Santo, não é nada teu. Você vê uma pessoa, meu Deus, o que eu vou pregar aqui? Não está conectado com ele. Porque quem está conectado com ele, na hora, além de estar conectado, irmão, é diferente. Olha, eu vou dizer aqui para vocês. É porque nós não estamos mesmo com o Espírito Santo como é para estar. Mas olha, quem tem o Espírito Santo mesmo, irmão, é energizado. Você vê que a Bíblia diz que Paulo chegou em Atenas, o espírito dele se agitava por causa da idolatria. É dessa forma. Então, quando vocês observem bem, o Espírito Santo agindo em nós, além dele nos batizar, ele nos leva à visão do reino. E aí nós podemos entender uma coisa aqui, queridos irmãos. Se vocês atentarem, aí você me pergunta, pastor Ziel, e qual é a maior prova de que eu sou cheio do Espírito Santo?
Ele disse assim, e está no texto, e eu quero que vocês participem aqui para me encerrar. Qual é a maior prova que você está cheio, que está queimando, que está ardendo? Qual é a maior prova? Vamos lá, vocês. Qual é a maior prova? Vós sereis. Agora imagine, será se você, olha, enquanto você não tem o Espírito Santo, você só tem debate. Enquanto você não tem o Espírito Santo, você só tem divisão. Enquanto você não tem o Espírito Santo, você só tem conversa. Tem um bocado que fica o dia todo dentro de uma sala debatendo teologia. O Espírito Santo não está nele. É debatendo, não tem coragem de evangelizar uma alma. Os discípulos chegaram para Jesus, ainda estavam medíocres, pobres, sem o Espírito Santo. Jesus, quando é o tempo que tu vai restaurar? Eles se aquietem e vão para Jerusalém. Quando você é cheio do Espírito, você não tem tempo para fofoca. Cheio do Espírito, você não tem tempo para divisão. Cheio do Espírito, você só tem tempo para falar do reino, das coisas do reino e ganhar vidas para o reino de Deus. Eu finalizo dizendo aqui para vocês 3 coisas. Se você quer fazer missões no Espírito, você precisa estar firmado nas ordens de Jesus. Segundo lugar, se você quer fazer missões no poder do Espírito, você tem que ter certeza que não somente Jesus está vivo, mas que Ele está vivo dentro de você. Quem tem essa certeza aqui? Se você quer fazer missões no poder do Espírito, você precisa estar energizado. Sabe o que Paulo diz em 2 Timóteo 1,7? Deus não te deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Fique de pé agora, em nome de Jesus.